E você falou bastante das automações, né, em alguns momentos da tua fala, e aí eu queria explorar um pouquinho, talvez fugindo da pauta aqui, mas queria explorar um pouquinho sobre isso, né, porque eu acho que quando a gente fala dentro do Bittrex em CRM, nas Uhum. tarefas, as pessoas buscam automatizar os seus processos, buscam automatizar a comunicação com o cliente, né? Uhum. Então, por exemplo, o envio de um e-mail, o envio de um WhatsApp, eu quero que aconteça em algum momento específico. É, O que que você pode falar sobre isso, assim, sobre as automações quando você está configurando, né? Até pegando um gancho, fugindo um pouquinho do fuso horário ali, qual que é uma boa prática para quem quer implementar essa questão, considerando o tempo, né, que deve ou não acontecer essa automação? O que que você considera como boa prática no momento de definir isso no processo e levar para dentro do Bittrex? Eu trabalho muito com os logs, né? Então, quando eu estou construindo uma automação, eu faço justamente essa verificação. Eu começo a construir ela e coloco logs para ver como que realmente o sistema está entendendo a entrada desse card. Porque tem a questão de quando é entrada manual, que daí ele pega o horário local mesmo do seu Bittrex, quando está configurado. Mas quando ele entra por outra entrada, por exemplo, o formulário de CRM, ele está pegando a entrada, né, o horário do servidor. Então a gente vai colocando logs, né, que são registros dessa automação, por onde ela passou, para entender de fato qual horário ele está pegando. E aí, se ele está pegando o horário do servidor, eu já sei que eu vou ter que fazer um cálculo. Então, eu vou ter que criar uma variável, fazer um cálculo para descontar ali 6 horas, né, ou acrescentar, depende muito de onde você está localizado. Mas é mais isso, assim, na construção das automações. Eu digo que uma automação bem construída a gente tem que testar e validar. Tanto que eu estava construindo uma recentemente para um cliente que ele queria que todos os dias, né, no horário da semana ali, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, fosse enviada uma mensagem de WhatsApp para o cliente tentando um novo contato. Então, seria lá no fluxo de leads, né? E se não está bem configurada essa automação, se não está validada, né, a entrada e essa configuração, depois esse ajuste do horário, a automação vai dar problema e vai enviar uma mensagem 2 horas da manhã para o cliente, né? E não é isso que a gente quer. A gente não quer que a pessoa receba fora do horário comercial. Porque é um incômodo e aí a pessoa pode falar que não quer mais receber nenhuma mensagem sua, né? Botar você para spam. Sim, hoje em dia as pessoas acabam silenciando e tudo Sim. mais, mas eu acho que ainda assim não causa uma boa impressão eu pegar ali o celular e ver que eu recebi uma mensagem num horário, né, incomum aí, numa Isso, e aí a madrugada. gente já sabe que foi automatizado, E a né? gente já sabe que foi automatizado. É claro que quem acaba se aproximando e trabalha de alguma maneira com Uhum, automações, né, no seu dia a dia, independente de ser com tecnologia ou uhum, não, sabe que muito provavelmente a gente recebe de fato alguma automação. Ah, eu me inscrevi no formulário, eu sei que eu vou receber alguma comunicação depois do meu uhum, e-mail, né? Porém, eu acho que não causa uma boa impressão, né? Fica algo um exatamente. pouco estranho. Ué, tá me prospectando, tá? Cobrando ali algum feedback de uma proposta que eu Uhum, recebi nesse horário. Que estranho. Entrega, claro que é uma automação. E falando disso, eu acho que em tempos de inteligência artificial, né? Esse assunto aí que veio pra ficar. As pessoas buscam também algo mais humanizado, né, Ari? Qual que é a sim. tua visão? Naturalmente, aqui no podcast a gente vai citando outras Uhum. coisas, né? Mas qual que é a tua visão? Você que tá no dia a dia mesmo, nas implementações, lidando ali com os clientes, com vários fluxos, diversos segmentos diferentes, Uhum. dessa questão, né? Automação versus um trabalho mais humanizado, o IA versus um humano atendendo mesmo. O que que você tem pego no dia a dia das pessoas? Qual que é a visão delas a respeito disso? Elas querem a automatização, mas sem tirar esse tratamento próximo com o cliente. Então, quando a gente vai criar uma automação, eles não querem que mande oi, vi que você tem interesse. Não, eles querem que mande oi, o nome da pessoa, o que que ela buscou, o que que ela preencheu, qual que era o interesse dela. Então, trazendo essa proximidade na hora de eu fazer uma automação que vai enviar um e-mail, uma mensagem automática. Para não ficar parecendo que foi automático, né? Então, até mesmo quando, né, os treinamentos do agente, né, de IA, quando a gente vai treinar, a gente treina um comportamento para ele. E a gente não quer um robô, né? Quando o cliente ele vai testar, ele não quer que pareça um robô. Ele quer que chegue mais próximo possível
de um atendimento feito por um humano. Então, é isso, assim, as pessoas elas buscam realmente a automatização, mas que não tire a proximidade que a gente tem com os clientes, né, no dia a dia, não parecer tão robô que foi gerado através de uma IA, enfim. O relacionamento é tudo, na verdade. E até me fez lembrar que recentemente a gente recebeu um contato ali no comercial e a resposta foi tão rápida de quem atendeu, era um atendimento humanizado de fato, mas a resposta foi tão rápida de quem atendeu ali que a pessoa perguntou: não é um robô, né? Se for um robô, eu não quero falar. E aí a gente falou: não, não é um robô e tudo mais. Então, aí vem esse ponto da agilidade do time também, né? Sim. Então, mas é legal essa percepção, porque realmente acho que as pessoas buscam de fato isso, porém, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de quem tá ali no dia a dia, realmente é importante essa automação. E aí, falando de fato do tema aqui do podcast, fuso horário é um ponto importante aí, eu vejo, né, com esses olhos, a importância realmente que tem. Até mesmo nesse caso que a gente tá exemplificando aqui, né? Não causar uma má impressão de sair em algum momento esquisito lá uma mensagem pra pessoa. Apesar que, vou pegar o gancho aqui também, a gente tem falado muito, tem muito conteúdo. A Amanda fez um tutorial aqui, dividido em 4 partes, muito legal, sobre o GPT Maker Connector, que é uma ferramenta que permite, né, que você tenha ali um agente de IA para atender 24/7. E a gente sabe que, embora as pessoas busquem a proximidade e tudo mais, acontece muitas vezes um domingo à tarde, e eu tô falando do cenário real, porque acontece aqui com a gente, um domingo à tarde alguém estar ali dedicando tempo a pesquisar algo, a solução que a gente oferece e tudo mais, e já chamar, já pedir ali um atendimento. E não é um horário que a gente está disponível, né? Então, é muito de entender ali o que você busca como objetivo também, mas acho que faz todo sentido você ter esse atendimento 24/7, e aí fica esse gancho pro GPT Maker Connector, que é uma ferramenta sensacional, que pode te ajudar muito nisso. Porém, por outro lado, né, quando for usar aí as automações e tudo mais nesse dia a dia, de disparo mesmo, até porque o GPT Maker ele atua muito no receptivo ali, ativo a gente ainda não chegou nesse lugar com ele, então o fuso horário é importante. Mas, embora a gente tenha aberto esses parênteses falando de automação, tarefa acho que impacta muito, né, Ari, nas reuniões ali. Prazo, né? Prazos. Quando você vai colocar um prazo, que nem eu comentei, né? Ah, eu botei às 6 horas, mas a outra pessoa do meu time mora em um outro lugar com outro fuso horário. Para ela também vai estar às 6 horas, só que é 6 horas dela. Então, no caso, para mim, a tarefa vai estar atrasada. Ela não me retornou no prazo que eu estipulei ali. Então, aí entra a parte das configurações básicas, né? Que você tem que fazer dentro do seu Bittrex. Quando você cria uma conta, uma das primeiras coisas que a gente faz é o setup, né? Então, a gente entra lá, né? Vai ter a parte superior ali do Bittrex, no canto direito. Tem um botão que é onde ele abre, né? A parte das configurações. E isso você consegue fazer como um administrador da conta. Entrando lá, você vai ter uma parte que vai falar que é o horário comercial, que é o horário que você vai estar trabalhando de fato, né? O horário ativo ali do seu Bittrex. E é onde você faz a configuração desse teu horário de trabalho, né? Da tua plataforma. Mas também entra em contrapartida o fuso horário do usuário, né? Então a gente tem o fuso horário da ferramenta do Bittrex e a gente vai ter o fuso horário personalizado para cada usuário, que é onde é a parte de eu tenho uma pessoa do meu time que trabalha em um outro local que tem 1 hora, 4 horas, enfim, ali de diferença. Então, essa configuração você faz direto no seu perfil. Então, você não consegue entrar no perfil, vamos supor, da Bruna, eu ir lá e alterar. Não, isso a Bruna que vai ter que fazer essa configuração. Então, ela vai entrar lá no perfil dela e vai ter um campo que se chama fuso horário, e é onde você faz essa configuração. E aí, estando configurado isso, a parte ali dos prazos das tarefas, reunião, eventos que você vai criar no calendário, toda essa parte de horário mesmo, o próprio Bittrex já vai fazer essa conversão. Então, quando eu criar uma tarefa, se eu criei para a Bruna e o fuso horário dela é diferente, ele já vai converter para ela no fuso horário dela. Então, se eu marquei que o prazo era às 6 e lá às 6 horas, né? Se eu fosse converter, seria 2 horas da tarde, para ti a tarefa vence 2 horas. Mas para mim é 6 horas. Então, o Bittrex faz essa conversão, né? E aí você vai ter que confiar ali na plataforma mesmo que ela vai estar fazendo essa conversão de forma correta, né? Mas isso só acontece se você fizer essa configuração ali inicial.
Uhum.